Bom, pessoal, vamos falar então de Vinícius de Moraes, tá, gente? O Vinícius que acabou ficando para muitos, né, mais conhecido na música propriamente do que na poesia, né? A gente lembra muito do autor de Garota de Ipanema, né? Do autor de Pela Luz dos Olhos Meus, certo? Mas a gente acaba lembrando um pouco da poesia dele, que ele foi um grande poeta. Inclusive, o apelido dele no meio da música era o poeta, né? A gente tem uma substantivação nessa época ali da bossa nova, da MPB, que eles se chamavam de alguns substantivos, né, concretos, assim. Então, o Toquinho era o violão, o Vinícius era o poeta, né? Agora não lembro mais quem. O Chico era o Chico era. Não me lembro, né? O malandro, né? O Tom era o maestro, né? A irmã do Chico, a Miúcha, era da menina, acho que era menina só o nome dela, ou o apelido dela. Enfim, e o Vinícius ficou como poeta porque ele já vinha de uma carreira, ele era mais velho que essa geração dos anos 60 aí, né? E ele já vinha escrevendo poesia desde os anos 30, né? Então ele pertence a essa geração da chamada poesia moderna. E segundo as palavras do Carlos Drummond, né, o Vinícius é o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão, quer dizer, da poesia em estado natural. Eu queria ter sido o Vinícius de Moraes, né? Porque o Vinícius ele foi um sujeito muito apaixonado, né? Viveu muito intensamente, né, a flor, né, dos sentimentos, como o Drummond fala aí, eu já li em outra crítica, né, o eros, né, no sentido mais pleno da palavra eros, né, que não tem nada a ver com erótico no sentido de pornografia, mas erótico no sentido de paixão, de um amor que consegue, né, misturar plenamente o carnal e o espiritual, de certa forma, né, que as coisas talvez não sejam nem separados, né, porque nós tendemos a separar, né, o sexo como um tabu, a espiritualidade como algo, né, não carnal, de certa forma, e o Vinícius não tinha essa distinção, de certa forma, o que remete um pouco ao tipo de amor praticado na antiga Grécia, né, na antiga Roma e tal, certo? Então, vamos dar uma olhada aí, pessoal, na poesia do Vinícius, tá, gente? Então, vocês têm que lembrar que a primeira fase do Vinícius é uma fase muito ligada à religiosidade, né? O próprio nome do Vinícius de Moraes é Marcus Vinicius de Moraes, né? O pai dele era muito religioso, botou um nome com etimologia latina, né? O Marcus com U, né? Vinicius, né? Trazendo essa declinação latina. E depois o Vinícius foi trocar mais tarde. Mas o Vinícius é eleito, né, uma espécie de filho, né, dentre os filhos, para ganhar o melhor estudo. Ele vai estudar no Colégio Santo Inácio, um colégio jesuíta muito forte, né, do Rio de Janeiro. E acaba se apegando muito forte à religião, né? A família dele era bastante religiosa. E essa primeira fase, os primeiros livros que ele vai acabar lançando são muito influenciados pelo Otávio de Faria, né? A revista que nós vamos ver depois mais específico na Cecília Meirelles, a revista Festa, né? Vai haver uma espécie ali nos anos 30, com a chegada do fascismo, do nazismo, vai haver uma espécie de levante católico aqui no Brasil muito forte, né? Tentando centralizar novamente, né? A gente vê isso, né? A gente está vendo isso agora também, né? A gente tem que tentar se manter um pouco afastado disso, tá? Pelo menos no ponto de vista do olhar analítico, né? Mas a gente tem, assim como direita, esquerda, no plano político, a gente tem momentos muito fortes religiosos, momentos mais fracos religiosos, momentos muito fortes religiosos. E eu não digo que as pessoas deixam de acreditar em religião, mas as pessoas religiosas começam a ocupar mais o espaço público e desocupar mais o espaço público. Ocupar mais o espaço público e desocupar. Né? Até 15, 20 anos atrás, a gente não via tanto, né, falar em igreja evangélica, neopentecostal, etc. Agora eles têm um poder muito mais forte de ocupar espaço público, né? Naquela época também, ali nos anos 20, né, a igreja tinha dado uma baixada de bola. E aí, nos anos 30, ela volta a querer, inclusive, participar da própria estética, né, da própria noção de arte que se tinha no Brasil. Então a gente vai ver, por exemplo, que a Cecília Meirelles também fez muito parte disso, né? Houve uma espécie de reorganização, né? A igreja olhava o modernismo de 22 e tal como uma coisa meio desordeira, né? E queria recapitular a ordem, de certa forma. Então a gente vai ver que essa fase do Vinícius aí lembra algo meio de neo-simbolista, porque ele retoma lá aqueles preceitos, vamos lembrar, lá do simbolismo, de espiritualização, de transcendência, né, de angústia frente à carne, né, de uma espécie de visão negativa do prazer, né, visão negativa da sensibilidade do corpo, né, e tal.
Então vocês vejam esses dois trechinhos que eu separei, ó. Na treva que se fez em torno a mim, eu vi a carne. Eu senti a carne que me afogava o peito e me trazia à boca um beijo maldito. Eu gritei. De horror, eu gritei, a perdição me possuía a alma. Né? Então, uma angústia total, né? Frente à carne, né? Frente ao eros, né? O erotismo aí. A uma mulher, quando a madrugada entrou, eu estendi o meu peito nu sobre teu peito. Estavas trêmula e teu rosto pálido e tuas mãos frias. E a angústia do regresso morava já nos teus olhos. Tive piedade do teu destino, que era morrer no meu destino. Quis afastar por um segundo de ti o fardo da carne. Quis beijar-te num vago carinho agradecido. Mas quando meus lábios tocaram teus lábios, eu compreendi que a morte já estava no teu corpo. E que era preciso fugir para não perder o único instante em que foste realmente a ausência de sofrimento, em que realmente fosse a serenidade. É um poema até meio mórbido, né? Macambúzio, né? Um poema meio soturno, pesado, assim. Agora a gente vê, né, que os versos, principalmente desse segundo aí, os versos lembram quase versículos bíblicos, né? Versos muito longos, né? Sem respeito ao limite uma cacofonia, do dodecassílabo, né? Quando a madrugada entrou, eu estendi meu peito nu sobre teu peito. São quase 20 sílabas, né? Parece um versículo bíblico, né? Porque, de fato, né, há uma equiparação, né, há um interesse de equiparação, né, da poesia com uma espécie de oração, tá? É uma linguagem mais solene, né? Um tipo de verso mais próximo, né? Há uma coisa meio barroca, de certa forma, né? Para quem lembra do barroco, né? Há uma coisa meio de tipo o desejo carnal com os deveres, as demandas espirituais, né? E isso, esse choque gerando angústia. Bom, pois bem, o Vinícius vai acabar conhecendo alguns autores mais sociais, um pessoal menos ligado à religião. Ele vai acabar fazendo uma viagem muito interessante pelo norte e o nordeste brasileiro, conhecendo a pobreza em natura, né, na íntegra, né, e tal, e ele vai acabar tendo uma perspectiva social mais forte, assim, ele vai acabar virando de esquerda, inclusive, né, quando é feita a ditadura, ele sai lá do Rio Branco, né, ele era diplomata e tal, porque ele começa a fazer uma aproximação terrena, como ele mesmo vai dizer. Né? Ele começou a largar um pouco, metaforicamente, largar um pouco o céu e fazer com que a sua poesia se aproximasse mais das temáticas mundanas, das temáticas terrenas. E eu até separei aí uma parte que é engraçado do Vinícius, uma entrevista que ele dá pouco antes de morrer, né? Quando o repórter pergunta como é que foi seu encontro com Deus e depois seu desencontro, seu desencanto, que é esse momento, a partir dos anos 40, que ele muda um pouco o lado da sua poesia. E ele diz, né, bom, o encontro foi normal, família católica, colégio de padres, aquele negócio de confessar aos domingos, de comungar, mas acho que a vocação para o pecado era maior. As confissões eram sempre as mesmas. Bati 3 essa semana, bati 4. Não vou explicar o que é o bati aí. Os castigos também eram os mesmos, de modo que aquilo acabou me cansando, me aporrinhando. Mas eu me meti a católico porque toda aquela fase de direita era muito ligada ao problema de Deus, principalmente por causa do Otávio de Faria. Né? Esse aí é um grande nome nessa época. Ele era aquele cristão dramático, lia Pascal, Claudel, os filósofos sofredores, me deu os primeiros livros para ler, né? Então, né, em torno desse núcleo do Otávio de Faria, há um reforço muito interessante aí nessa visão católica, né, de levar para dentro da poesia aspectos religiosos católicos, né? Enfim, e aí o Vinícius entra na sua segunda fase. Essa fase, claro, ela é a mais conhecida, né? A fase moderna, é a fase onde ele tem essa aproximação mais terrena. E o grande signo, que nem o Carlos Drummond falou lá, o grande signo da poesia do Vinícius é o amor erótico, nas suas múltiplas faces, sensual, carinho, saudade, espiritualidade, todos os espectros, né, de um amor, né, mais espontâneo, mais natural, aparece na obra do Vinícius. Esse poema aí é muito famoso, né? O final dele é muito famoso, né? Que é o soneto, esse que vocês têm aqui primeiro, é o soneto da fidelidade. Olha lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então esse dístico final é famosíssimo, né? E é lindo demais, né? Que não seja imortal, meu amor, né? Minha paixão,
posto que é chama, se é uma chama, ela pode se apagar, mas que seja infinito enquanto dure. Um paradoxo fantástico, né? Que enquanto dure, né? Enquanto dure dá uma ideia de finitude, seja infinito, que a gente tenha uma consciência de que aquilo vai ser para sempre, né? Eu tô fazendo uma cadeira em psicologia de saúde e a gente trabalha com o divórcio como um estressor imprevisível, né? Ninguém se casa já pensando, não, daqui a uns 12 anos acho que eu vou me separar, né, e tal, para viver minha vida, né? Não, teoricamente, a gente se casa aí para ficar para sempre. Pode não ficar para sempre, e aí o que a gente tem que ter é a consciência de como superar, né, essa separação que nunca é fácil, envolve vários fatores que não só, né, o casal. Certo? Ao lado aí vocês têm, né, pessoal que fez URGS há pouco tempo, o soneto da separação, né? Quem não fez URGS e quer conhecer mais, pode ouvir aí a versão do Tom e da Elis Regina. Tom Jobim e Elis Regina cantando, né, o soneto da separação. Não é uma melodia lá muito agradável, mas você já conhece o soneto ouvindo uma música aí, tá? Botei outros poemas aí para quem quiser conhecer também, soneto da contrição, soneto do amor total, soneto da devoção, a mulher que passa. Perceba que o Vinícius tem muitos sonetos. Eu sei que isso pode estar te chamando a atenção, visto que nós estamos num período pós-modernista, né? Mas vocês vão ver que nos anos 30, né, eu já falei isso lá na aula de poesia moderna, há um resgate de alguns elementos da tradição lírica. Vocês vão ver, por exemplo, o primeiro livro, né, do Mário Quintana, né, A Rua dos Cataventos, é só de sonetos também. Né? O soneto é uma coisa do brasileiro que ele nunca abandonou. Cara, nem assim, ó, nem no momento mais radical se abandonou o soneto. O simbolismo francês destruindo com a forma o nosso simbolismo super sonetista. A gente tem um verdadeiro amor por soneto, tá? Mas eu queria dizer que o Vinícius também tem poesia social, e aí eu quero que leiam esses dois poemas, Operário em Construção e A Rosa de Hiroshima. A Rosa de Hiroshima já sabem, né, por causa da bomba atômica. E aí eu sugiro piamente que ouçam, essa sim, é linda, tá? A Rosa de Hiroshima do Ney Matogrosso, né? Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Muito bonita a melodia. Mas o Operário em Construção, sem sombra de dúvida, é um poema grande, extenso, tá? Eu só peguei a primeira estrofe, mas vale muito a pena ler. É um poema de ordem totalmente marxista no sentido de diferenças de classes, tá? Então, quem já vai ter birra aí com esquerda e comunismo vai ficar meio de cara. Mas não, o poema é muito bonito e é uma pura verdade, né? Das classes exploradas que acabam, às vezes, não tendo muita livre-arbítrio frente aos seus deveres, suas demandas, né? Então, olha que bonito, ó. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. Né? A gente chama isso de paradoxo, né? De oxímoro. Né? A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Né? Então, é uma chamada dialética, né? A força de contrários, força de antagonismos acontecendo. Né? Como é que a casa, como é que o seu trabalho era a sua liberdade e sua escravidão? Né? Sendo a sua liberdade, né? Porque era a partir da casa, do trabalho que ele tinha dinheiro para ter uma carteira de identidade, para ser considerado um cidadão, né? No meio da sociedade, mas era a sua escravidão porque ele dependia daquilo, é uma demanda que se ele rejeitasse aquilo, ele ia fazer o quê? Ele virava escravo daquele serviço, né? Certo? Ainda botei poesia existencial dele, tá? Poética, é um sonetilho, né? De manhã escure, não, de manhã escure, de diatar, né? Acho que tem entre 5 e 4 sílabas cada verso aí. E o poema enjoadinho, esse é maravilhoso. Aí, ó, você que tá brigando com a sua mãe, leia esse poema para sua mãe. Tá? Sua mãe vai ficar perplexa, tá? Esse poema, certamente ela conhece, né? Filhos, melhor não tê-los, mas não tê-los como sabê-los, né? O estribilho do poema, né? Uma espécie de refrão do poema, tá? Poema de Natal também é lindo, muito bonito, tá? Fica aí a dica para ler, tá? Eu até botei uma brincadeira aí para quem não faz dieta, ler esse poema aí, né? Ele meio brabo aí com o pessoal que faz dieta e tal, etc. E sempre lembrar, pessoal, que o Vinícius, botei Balada do Mangue, um poema que ele fez para o bairro de prostituição do Mangue, e sempre lembrar que o Vinícius é um dos pais da bossa nova, tá? A primeira música bossa nova, considerada Chega de Saudade, é a letra do Vinícius, tá? Então a bossa nova tem inúmeros pais, e o Vinícius é um deles, tá? Foi ele que levou um lado mais lírico, mais poético para dentro da canção popular brasileira. Então também dê uma olhadinha em bossa nova, vai ajudar você bastante, certo?
ficamos por aqui.